Olá, salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Repaginando a Gestão. Pera lá, você tá certo, você não tá enganado não. Você tá no canal certo, você está no podcast certo. Afinal de contas, estamos fazendo a abertura aqui, né? Ou relançando aqui esse podcast que já caiu aí no seu gosto, no gosto aí de todos, né? O Repaginando a Gestão. Agora, uma nova temporada, com novo cenário, com um novo formato, e por isso sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Repaginando a Gestão, que, claro, contando com ele, o nosso mestre Orlando Pavani. Tudo bom, Orlando? Seja bem-vindo ao novo episódio, mas ao novo formato, do Repaginando. Para nós é um marco, posso dizer. Depois de mais de 50 episódios, a gente está aqui. A minha grande honra ter você como nosso condutor do processo aqui. E eu, para defender os assuntos que o RPG propõe, né? Sempre com um convidado especial, debatendo com a gente. Isso aí é um formato diferente e que eu quero que você aí goste mais do que tem gostado e tem nos prestigiado nos quase mais de 50 episódios que já fizemos, né? Bacana. E a super novidade dessa nova temporada do Repaginando é a presença sempre de um convidado sempre muito especial que nós traremos aqui para vocês aqui em cada episódio. E como hoje é lançamento, né, a gente teve que caprichar aqui, né, Pavani? Poxa, tivemos que caprichar, né? E nós trouxemos aqui o convidado. Senhoras e senhores, com vocês, o nosso amigo Martinho Pulilo, ele que é superintendente do Litoral Plaza Shopping. Para quem é de fora aqui da Baixada Santista, onde nós estamos gravando, trata-se do maior shopping aqui da nossa região, de toda a Baixada Santista. O Martinho que tem aí uma vasta experiência no segmento, mas eu vou deixar ele falar. Primeiro, Martinho, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite e seja bem-vindo ao Repaginando a Gestão. Eu agradeço muito o convite, eu agradeço os amigos aqui. Rogério Amador, eu me sinto muito à vontade sempre que você está na condução dos programas, e também a pessoa sensacional que é o Orlando Pavani. Já tive a oportunidade de acompanhar uma palestra de muito conteúdo, uma palestra que deu um gostinho de quero mais, de tanta informação importante, né, sobre o tema que se fala, né? Motivação, investimentos, enfim, a pessoa, o lado pessoal, o lado físico e o lado jurídico da questão. Então foi uma aula importante e que bom estar aqui diante de vocês para falar de assuntos tão importantes e que eu gosto. Quando você fala do segmento shopping center, se você me permite, é isso, Litoral Plaza Shopping, aqui na Baixada Santista, no final da Imigrantes, na cidade de Praia Grande. E o Litoral Plaza é uma referência no segmento de shopping centers dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que tem vários shoppings importantes, eu posso dizer 270 shoppings no estado de São Paulo, só falando de estado. E dentro do estado nós temos os vários formatos de shopping. Mas, Orlando, que eu posso destacar e que é o pole position dos shoppings, né, o número 1 como referência, em faturamento, melhor dizendo, é o Morumbi Shopping. Sim. Então, o Morumbi Shopping encabeça essa lista dentro do estado de 270. E nós, do Litoral Plaza, estamos orgulhosos de estarmos no seleto grupo dos 12 maiores shoppings em faturamento do estado de São Paulo. Então, nós estamos no grupo de shoppings como o Center Norte, na capital, Antigo, que legal. o Aricanduva, também na capital, o Shopping Dom Pedro, em Campinas, o Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, entre outros que eu não citei aqui, mas shoppings importantes. É importante falar das particularidades dentro do shopping que a gente vai conversar ao longo desse podcast. Antes de eu levantar a bola aqui, né, porque é óbvio, você que já está acostumado com o Repaginando, a gente sempre vai continuar trazendo aqui um assunto específico, né, Pavani? Dentro dos RPGs aqui. E é óbvio que hoje a gente vai levantar a bola aqui sim de um assunto, mas antes disso, Martinho, na verdade meu papel aqui é só mediar eu tô com dois grandes profissionais aqui, meu papel é apenas aqui mediar aqui o assunto e o bate-papo. Mas antes da gente levantar a bola, Martinho, conta um pouquinho a sua história
a história profissional de Martinho Polilo. Você trabalhou com shopping? Como é que foi? Você sabe o que é importante e o pessoal pergunta mesmo, né? Como é que faz para chegar num segmento de shopping centers e como é que você chegou? E aqui eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou economista de formação, eu me formei em ciências econômicas, me especializei, né? É sempre estudo aliado à vida profissional. Eu me especializei em gestão de projetos e também tem curso de extensão. O curso de extensão Provar, que é o Programa de Administração de Varejo, que é um curso ministrado pela USP, no campus da USP. Então eu tive vários mestres que me conduziram. A minha formação num segmento que seria financeiro, né, ele só serviu mesmo para os meus estágios. Eu treinei na Bolsa de Valores de São Paulo na época dos pregões. Então eu fiz ali uma passagem onde o conceito era totalmente diferente. Era um conceito de pregão físico mesmo, né, onde via aquela movimentação toda de corretores em busca das ações. Então isso serviu como modelo. E passei também uma experiência no receptivo do Banco de Boston. Eu trabalhei na capital, ali no centrão de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, onde tinha uma unidade do Banco de Boston. E trabalhei num receptivo, ou seja, dentro da agência, na captação de clientes, enfim, dispostos a investir no mercado de ações principalmente, né, no mercado de ações do Brasil. Então foi uma experiência significativa, mas não durou muito. Eu participei de um processo de trainee e fui para o varejo. A partir do varejo, eu ingressei nas lojas Riachuelo, lojas de departamento, e tive a oportunidade de conhecer boa parte do Brasil. Eu me especializei na região centro-oeste. Então, trabalhei em Goiânia, de Goiânia trabalhei em Cuiabá, de Cuiabá trabalhei em Campo Grande e também trabalhei em Brasília. Então, todas as capitais praticamente do Centro-Oeste eu tive uma passagem, foi uma experiência incrível e a gente vê o que é o Brasil, o que é o agrobusiness, né, brasileiro, a tecnologia nesses campos, o nosso verde, a quantidade de área que se destina ao plantio, ao agronegócio, ao gado, né, é riquíssimo. E a gente viu que o Brasil ele tem muito mais, né? Essa foi uma experiência interessante. A partir daí eu tive experiência no interior do Paraná, atuei em Londrina, atuei em Maringá, em Cascavel também tive a oportunidade, até chegar no estado de São Paulo, com passagens por Sorocaba, uma cidade fantástica. Meu abraço para Sorocaba. Sorocaba é um relógio, né? Mas não é um relógio qualquer, é um relógio suíço. Opa! É isso aí. É uma cidade exemplar. E naquela época já era uma cidade muito promissora, recebendo, para quem conhece a região, né, da Castelo Branco tem a Castelinho, que liga a cidade de Sorocaba, e naquele trecho recebendo indústrias de um lado, de outro, as margens, e foi uma experiência fantástica. A partir daí, São José dos Campos, tive a oportunidade de atuar no Vale do Paraíba, numa cidade também muito bem desenvolvida. Próspera, né? Próspera e com muitas indústrias, né? Indústrias significativas. A Embraer, né? um gigante ali, uma indústria, um exemplo, entre outras várias indústrias, porque a região é propícia para isso, né? No caminho, no eixo de São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos ali no meio, São Paulo Rio, né? Orlando Pavani, é um eixo que é extremamente irrigado, né? De negócios, de indústrias. E voltei para o mercado de São Paulo capital, onde eu atuei exatamente numa unidade das lojas Riachuelo do Shopping Center Norte. Aí eu entendi, opa, tem um negócio aqui que é interessante, shopping centers. E o meu primeiro contato foi através da Associação de Lojistas. Eu tive a honra de presidir uma associação de lojistas, então eu representava, naquela ocasião, a mais de 200 operações de lojas, junto com uma diretoria, e tomei gosto pelo segmento de shopping centers. A partir daí me especializei num curso, numa pós-graduação promovida pela Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, e também junto com a entidade que é a Faculdade Getúlio Vargas. Então,
a partir disso, desse curso, dessa especialização, não demandou muito tempo para eu estar à frente de shopping centers e vim para Santos, para a Baixada Santista, onde eu atuei no Praia Mar, né? Tive uma atuação no Praia Mar por um tempo, trabalhei diretamente com uma pessoa que é uma referência, sempre foi uma referência, o senhor Armênio Mendes, junto também do irmão dele, o senhor Américo Mendes, né? Construtores renomados aqui da Baixada Santista, inquestionáveis. A partir daí também eu fui incumbido de inaugurar o Brisamar na cidade de São Vicente, o shopping da cidade de São Vicente, e pronto, dever cumprido, ciclo fechado, e fui para o grupo Peralta, do qual eu faço parte há 13 anos. E me orgulho, porque nós estamos diante de um projeto, que é o projeto Litoral Plaza, o shopping protagonista, como você bem disse aqui, Rogério Amador bem disse, ele é uma referência no estado de São Paulo e é protagonista na Baixada Santista. Então nós temos feito, através do Litoral Plaza, a abertura para o varejo. Então muitas marcas do estado de São Paulo, do Brasil e até marcas globais que sempre tiveram no seu mapa de expansão de negócios a Baixada Santista, encontrou no Litoral Plaza as portas de entrada. Então nós conseguimos, através dessa nossa estratégia e de um shopping que tem dimensões amplas, ele é comparado aos shoppings dos Estados Unidos, do Canadá, de um piso só. Nós classificamos como shopping horizontal, né? Shopping de um piso só, e nós temos os shoppings verticais, que parece um cubo, de alguns andares a mais. A partir disso, nós conseguimos viabilizar mais áreas e trouxemos marcas de destaque, que são exclusivas ainda. Eu posso destacar aqui a Van em franca expansão, um gigante nacional a partir de Santa Catarina, e veio para a Baixada Santista através do Litoral Plaza, é nosso parceiro e faz muito bem, desempenha muito bem o seu papel no varejo. Nós trouxemos também a Nike, como loja exclusiva, a Decathlon também. A Decathlon era nosso vizinho e veio, vizinho mesmo, na Ayrton Senna da Silva, na Expressa Sul ali. Sim, sim. E nós fizemos uma proposta... E agora a cerejinha do bolo, né? Quem é a cerejinha do bolo? Uma marca global. Marca global, né? E que aí foi um namoro de anos para se concluir agora, que é o Hard Rock Café. Orgulhosamente, o Hard Rock Café Praia Grande. Para que os americanos se convencessem de que a Baixada Santista seria um destino para uma unidade do Hard Rock Café, foram anos de negociação. Mas nós conseguimos, através da estrutura que nós apresentamos, e vejam que os americanos queriam saber onde eles iam investir, né? E nós começamos um trabalho minucioso, Orlando Pavani. Esse trabalho minucioso ele começa no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Qual a distância do Aeroporto Internacional de Guarulhos ao local que será, possivelmente, né, agora é concreto, o Hard Rock Café? Qual a distância do aeroporto de Congonhas ao destino Hard Rock Café? E o que serve? O que serve? Aí nós explicamos, olha, a distância as rodovias, ela é servida pelo Complexo Anchieta Imigrantes, pelo Rodoanel. Então nós demos a distância em quilômetros e a distância em tempo. E a partir daí, eles se convenceram por um item muito importante. Quando nós dissemos que a Baixada Santista e que Praia Grande é um destino turístico nacional muito importante. Então nós estamos falando de um equipamento turístico. Global turístico. Sim. Porque quem conhece Hard Rock Café pelo mundo, quando visita, é uma referência. Para quem vai do Brasil, por exemplo, para Portugal, Lisboa, tem o Hard Rock Café. Então, você vai para os Estados Unidos, Miami,
Hard Rock Café. Normalmente, essas grandes capitais, citei algumas, mas enfim, um número muito grande, né, de Hard Rocks Cafés espalhados pelo mundo. E no Brasil, nós temos, falando de Hard Rock Café, que é muito importante a gente explorar um pouquinho esse tema, da importância, da relevância, nós temos no Brasil 5 operações. Uma em Porto Alegre, uma em Gramado, uma em Florianópolis, a maior, que é em Curitiba, E agora isso. e mais uma em Ribeirão Preto, no estádio do Botafogo de Ribeirão Preto, e nós teremos a 6ª operação aqui na Baixada Santista, no Litoral Plaza, em Praia Grande. Legal, que legal. Então, esse é um motivo de orgulho, você vê? Poxa, São business, né? E business exige essa condução de negócio, mas nós temos que oferecer o mínimo de garantia. sim. E essa garantia é exatamente o Litoral Plaza Shopping. Agora sim, Martinho, eu quero entender, né, como que vocês chegaram a todo esse resultado positivo através de um dos itens que é um referencial, né, Pavani, da primazia da gestão, do qual é o assunto base hoje aqui, do qual nós vamos falar de governança. Governança corporativa, Basicamente, o requisito 8º dos RPG, o RPG é formado por 10 capítulos, né? Cada capítulo a gente chama de RT, de referencial temático. E esses capítulos são subdivididos em sub-referenciais temáticos, são 26. E esses sub-referenciais temáticos, esses 26 sub-referenciais temáticos, são decodificados em 86 requisitos. Um desses requisitos, desses 86, é governança corporativa, que é o que eu vou colocar aqui na nossa baila aqui. A governança corporativa, basicamente, de maneira muito genérica, e é bacana que você que está nos assistindo possa, do 1º até o 30º episódio, são aulas minhas sobre cada um desses sub-referenciais temáticos. São 26, né? É um vídeo por cada referencial temático e temos mais 4 videoaulas que são a introdução do conceito, né? A governança corporativa é o que existe acima do CEO. Quer dizer, provavelmente você executa uma diretriz maior do grupo que representa, que é o Peralta. Então, na verdade, toda organização exitosa, ela tem como prática, como boa prática, a existência da governança, que é um conselho administrativo, que é quem está acima de quem executa, que na verdade é representado pela sua pessoa, no caso do Grupo Peralta, e que esse grupo aqui emana diretrizes para serem executivamente transformadas em realidade. A maioria das organizações, infelizmente, é do doninho para baixo. E não tem o doninho para cima, que é aquele que emana as diretrizes. Por exemplo, um dentista poderia ter governança corporativa. Isso que eu ia te perguntar, a gente não está falando só de grandes corporações, de grandes Eu tenho governança corporativa na minha companhia. Eu sou uma empresa de consultoria, eu tenho 3 executivos acima de mim, que sou proprietário, para eles não me deixarem fazer qualquer absurdo. Entendeu? O objetivo é, veja, eu sou um dos caras da governança. 3 pessoas que não são meus sócios, são pessoas de governança, um é um especialista em licitação, outro é um especialista em empresas públicas, outro é especialista em empresas privadas, né? Um presidente de uma organização. Esses caras, se quiserem uma coisa e eu quiser outra, eu não consigo executar. Okay? Por quê? Porque eu sou minoria dentre a governança que eu criei. É exatamente para eliminar qualquer tipo de irresponsabilidade que o CEO possa querer tomar. É muito importante qualquer organização ter um sistema de governança, que é gerido de acordo com os RPG, a gente utiliza como referencial teórico o que determina o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, é bacana trazê-lo aqui para mostrar como é que é essa experiência de ser o preposto de um grupo maior que emana as diretrizes e que ele come na mão dessas diretrizes. Ele não define sozinho aquilo que ele quer fazer como CEO do grupo. Entendi. Ele executa aquilo que essa diretriz maior o confia para ser o executivo. Funciona assim? Peralta, conta para nós. Você vê como é bom. Eu estava acompanhando Orlando Pavani falar com propriedade de governança corporativa e isso está
no nosso dia a dia, em todo momento. Nós temos um shopping centers, o modelo de shopping centers, ele basicamente é único. Então, os shoppings possuem um comitê gestor. Sim. Um comitê gestor é exatamente um colegiado formado pela figura do empreendedor, o representante, entenda, empreendedor, né, o proprietário do shopping center. De cada operação dentro do shopping. E cada shopping tem o seu formato. Tem fundos de investimentos, mas tem um representante do fundos de investimentos. Sim. Tem mais do que um grupo empreendedor. No nosso caso, é um único grupo, que é o Grupo Peralta. Origem daqui, da Baixada Santista, de Cubatão. Família portuguesa, mas surgiu em Cubatão, e muitos daqui da Baixada Santista vão se lembrar dos supermercados Peralta. É verdade. Supermercados Peralta. Que não existem mais. Que não existe mais, né? Até porque houve uma negociação no passado com o GPA, com o Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar se tornou um parceiro e expandiu os negócios na Baixada Santista. E o Grupo Peralta continua no segmento de supermercados, porém com uma outra marca adquirida pelo interior, Acordo de Cavalheiros, saiu da Baixada Santista e foi atuar pelo interior de São Paulo com a marca Paulistão. Então, chegou a uma quantidade muito grande de supermercados e atuou por um bom tempo até encontrar recentemente o interessado, um outro grupo de supermercados também chamado Savenhago e que adquiriu as operações também. E o nosso negócio, a empresa se reposicionou e agora está se dedicando à locação. Qual a atividade fim hoje do Grupo Peralta? Locação. Shopping é um negócio de locação. Sim. Então, para ter, aí voltando no tema e da pergunta que você fez, nós temos estratégia e nós temos planejamento. Dentro das diretrizes, nós temos que seguir as nossas estratégias e planejamento. O planejamento é o planejamento orçamentário. Sem dúvida. Nenhum. O time não trabalha sem um planejamento orçamentário e tem que respeitar planejamento orçamentário. Mas uma dúvida, tudo aquilo que é destinado, aqueles valores que são definidos, meses, vamos dizer, já é definido em agosto, aquilo que é definido em outubro, mais tardar de um ano, vai valer para o ano subsequente. E a gente não pode sair uma vírgula daqueles valores, porque é uma responsabilidade, né? Lidar com o orçamento. Mas a dúvida minha é o seguinte, esse orçamento vem de cima, para você. Ele é definido pelo colegiado, ele é definido ele é definido e aprovado pelo comitê gestor. Se nós teremos mais investimentos, se nós manteremos a linha de investimento ou se nós reduziremos. O que nós temos feito de 10 anos para cá? Aumentado, sempre aumentado. Lucro reinvestido. É dessa forma que faz com que o Litoral Plaza se destaque e se coloque como protagonista e porta de entrada, como eu disse. Mas é assim, toda decisão existe, ela passa pela governança corporativa. Pelo colegiado primeiro. Pelo colegiado. E aí sim, o meu voto é um. Você tem um assento no colegiado? Eu tenho um assento, o meu voto é um. E a minha posição, ela é interessante, porque ela é 50% lojista. Nós temos 334 operações entre lojas e serviços no Litoral Plaza, inclusive com PTVs, 334 CNPJs. Diferentes ali naquele espaço. 3.600 postos de trabalhos diretos, Orlando Pavani. Entre a maior operação, que é o atacarejo, que é o açaí, para as menores operações, que são os quiosques. Então, é uma responsabilidade grande. Então, 50% do meu voto é o lado lojista. E o outro 50% é o lado empreendedor. Eu sou desvoto. Eu represento o empreendedor. Mas aí nós temos o empreendedor com o voto, e normalmente é o último voto, e nós temos os gestores, gestor comercial, gestor financeiro, gestor de marketing e gestor jurídico, além do gestor de operações. A partir daí, quando entra um tema de marketing, o gestor de marketing está presente, os demais fora. Quando entra um assunto operacional, o gestor de operações ele está presente. E o que é operação? É o funcionamento.
a limpeza, a segurança, tudo o que envolve a manutenção, tudo o que envolve o dia a dia de um shopping. Para que o shopping abra suas portas, devidamente climatizado, limpo, totalmente iluminado, existe um exército trabalhando 24 horas, e principalmente quando as portas fecham. Aí a gente entra com máquina, um maquinário tripulado para fazer a limpeza, são varredeiras, as mesmas que a gente vê na rua, nas praias, são varredeiras que fazem as enceradeiras também. Então existe toda uma equipe que tem liberdade de trabalho, mas tem tempo cronometrado para a conclusão desse trabalho. A manutenção de tudo aquilo, os banheiros também, a limpeza, a biossegurança que pós-pandemia nos exigiu mais cuidado e novos produtos como álcool em gel, desinfetantes, porque toda a superfície nós temos uma limpeza constante com produtos adequados, né? Para evitar contaminação. Uma mesa de uma praça de alimentação, ela tem que ser limpa constantemente. A mesma coisa, o corrimão de uma esteira rolante, os elevadores também, mesmo sendo de um piso só, nós temos acessibilidade, porque no subsolo fica o estacionamento e em cima o piso do shopping. Tá. Então tudo isso é decidido por um colegiado. E a partir daí, a gente procura estabelecer o melhor para ambas as partes. Mas uma pergunta, Rolino. Esse colegiado, eles são independentes, como se tem votos estabelecidos, eles valem um voto, mas não são subordinados a você? Não são subordinados a mim. Não, eles seguem as diretrizes exatamente da governança corporativa. Do shopping abaixo de vocês? Ou você representa essa função também? Eu, como a figura como superintendente do shopping, eu estou ao centro de uma equipe toda. Então, ao centro, eu não me coloco no topo de uma pirâmide, mas sim, estamos no mesmo chão e tem que ter uma pessoa central. Do meu lado direito eu tenho alguns gestores, do meu lado esquerdo alguns gestores, na minha frente, atrás. Então, nós estamos. E aí a equipe, e todas as equipes. A equipe do Litoral Plaza, entre segurança, que é um grande efetivo, limpeza, manutenção, administração e outros terceirizados mais que não citei aqui, prestadores de serviço, nós chegamos a 300 funcionários aproximadamente, que se revezam manhã, tarde, tarde, noite, noite, madrugada. E disso tudo, nós temos que seguir a governança, as diretrizes, fazer valer as diretrizes no nosso dia a dia, seja na escolha de uma marca, ou seja de uma nova operação, ou seja no momento de investir numa expansão, até porque todos nós temos que nos atentar aos novos hábitos, costumes, comportamento do consumidor, isso é muito importante. Hoje nós falamos muito da experiência posterior à pandemia, a experiência que é o tempo que o cliente tem, fica lá dentro. Ele precisa ser otimizado da melhor forma. E hoje nós vamos além. Rogério, nós falamos da jornada do cliente. Ela tem que ser uma jornada completa, com uma experiência bem-sucedida. Bacana. Isso aí no RPG, o capítulo 3 fala exatamente sobre isso. Porque, Orlando Pavani, quando nós temos uma boa experiência, seja até mesmo num café, né? Quando nós temos uma experiência, seja num negócio feito, concluído, que iniciou ou se concluiu num café, ou com a família no momento de uma refeição, se ela foi bem sucedida, você certamente vai recomendar. E é isso, esse é o nosso papel. Então, todas essas decisões e essas diretrizes nós procuramos seguir e passar para os nossos lojistas. E é importante, para quem nos acompanha nesse podcast, saber que todo shopping tem limitação. Nós, da administração do shopping, cuidamos das áreas comuns. Da porta da loja para dentro, nós não temos gerência, mas temos total influência caso aconteça algo ou algum cliente abra alguma situação interna, alguma ocorrência interna, que nós chamamos, onde a administração precisa entrar
né, na questão, para que interferir na questão para que possa ser resolvido. Nós, como eu coloquei aqui como destino nacional, né, importante que é a Baixada Santista, nós recebemos muitos veranistas ou muitos turistas, principalmente na grande temporada, ali no final do ano, começo do ano. Quantas pessoas por dia? Nós trabalhamos, Orlando Pavani, para 1,5 milhão de pessoas mês. E na temporada? Aproximadamente 400 mil veículos mês. Então, 1.500.000 pessoas mês circulam pelos nossos corredores. E na temporada? E na temporada aumenta? Quando eu falo 1.500.000 pessoas mês, eu estou falando de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Tá. Porém, isso é a média. Quando chega a temporada, quando chega o mês de dezembro, que é um mês voltado para o varejo, para compra, o mês de Natal, e o brasileiro ele está com rendimento maior por conta do 13º e tal, e tem o Natal como grande motivador, a troca de presentes, etc., nós chegamos aproximadamente a 1.800.000 pessoas circulando pelos nossos corredores. Isso, uma nossa vantagem aqui da região da Baixada Santista, é que segue embalado em janeiro também, porque janeiro atinge a alta temporada. Vai até janeiro. E aí nós temos os paulistas, os paulistanos, e os brasileiros em geral, e não para por aí, nós temos muita visita de argentinos, a gente tem recebido a cada ano mais argentinos, paraguaios, chilenos, uruguaios para cá também, né? A gente vê que isso tem aumentado a cada ano. Ou seja, o litoral brasileiro, ele atrai a América do Sul em geral, né? Principalmente os nossos vizinhos argentinos. Agora a gente está falando de um contingente que é uma cidade, né? Uma cidade. 1.800.000, né? Agora, Pavani, voltando a falar do item governança, quais os problemas, talvez, mais enfrentados pelas empresas que assumem, sim, essa governança, que assumem ter esse papel de ter um conselho de administração, mas, ok, daí para diante eu entendo também que há aí as suas problemáticas. Quais seriam talvez as problemáticas mais comuns enfrentadas pelas empresas hoje? Nós fazemos uma coisa chamada diagnóstico de completude da primazia da gestão. Então, o nosso trabalho é avaliar de uma nota de 0 a 1.000 pontos quanto que a organização tem de todos os requisitos. Quando a gente chega especificamente nesse requisito de governança corporativa, há alguns problemas que a gente pode diagnosticar que não refletem o estado da arte da gestão. Por exemplo, quando eu tenho, e ele diz que já não comete esse erro, então numa eventual exploração você seria bem pontuado com relação a isso. Normalmente, as organizações elas fazem um desenho organogramático, né? Você desenha na parede aqui um organograma e acima, o conceito do acima do CEO está o conselho, o colegiado ou o nome que queiramos dar, que tem aí a responsabilidade de emanar diretrizes para que sejam executadas pela parte operacional da companhia. Muito bem. Mas só que elas desenham isso no organograma. Embora isso seja uma representação fiel do que a gente chama de governança, ele contraria um outro item do RPG, que é a holacracia. Então a gente não valoriza mais o desenho organogramático, onde tem o conceito de gente acima e gente abaixo de alguém. E isso me traz bastante surpresa e alegria de ver que eu estou no centro da operação e não acima da operação. Porque normalmente comum se ouvir que eu estou acima da operação. Esse é o raciocínio mais lógico. E a holacracia, então, é isso? A holacracia é desenhada no chão e não na parede. Entendi. Desenhada no chão, eu tenho círculos. Eu não tenho mais hierarquia de quem está acima. E só tem o conceito de quem está dentro e quem está fora do círculo. Entendi. Então, um dos problemas da governança é que se imagina que a governança esteja acima do presidente. Eu até me traí explicando assim, né, para ficar mais rápido. Mas não, a gente quer uma governança que é representada fora do circulão. Então, por exemplo, quando eu vejo um desenho de governança, eu tenho que ver o círculo, você está no centro, administrando todos os círculos, com os seus executivos, com as suas áreas que você se referiu, e a governança está fora do círculo. Quer dizer, ela não interfere na operação. Ela interfere nas diretrizes, que quem está aqui cuidando da operação vai dar seus
pitacos, tem autonomia para redigir aquela diretriz. Mas, então esse é um dos pontos, né? A governança passa a ser algo acima. Quando você está assistindo a novela agora, né? Da Odete Roitman, é o tipo de governança do passado, onde ela representa alguém super poderosa administrando os conflitos. Então, quando ela chega, todo mundo assusta. A governança, como ele se refere, me corrija se eu estiver errado, não tem esse tipo de pressão temerosa. É apenas aqueles que detêm do poder do capital, são proprietários daquela bagaça e, portanto, devem definir as diretrizes que as pessoas que estão ali conduzindo o negócio vão operacionalizar. Sim. E é isso que muitas organizações não têm. A principal falha é não existir essa governança. Entendi. Quando a gente pergunta qual que é a governança, o cara nos mostra organograma. Eu posso comentar um pouco, que eu estava acompanhando aqui a fala, e está correto, eu concordo com o que você disse, não tem correção não, é assim que tem que funcionar mesmo. A decisão compartilhada, ela é mais justa. Sem dúvida. A tomada de decisão é algo muito sério, né? E a partir daí, se você tem um colegiado, no nosso caso, comitê gestor... São 4, 5. Sempre ímpar. Sempre ímpar. Podem ser 3, 5, 7. Então, quando o time está completo... E se a gente tem ali... se nós temos 6, um vai ficar de fora, né? Ou esse não vai participar do voto. Porque... No final, e a gente tem uma sequência de voto, no final tem o ímpar. Se tiver o 1 a 1, vai ter o 2 a 1. E assim, e é dessa forma. Curiosidade, no caso de vocês, quem é o voto Minerva? O voto... Porque tem? Boa pergunta. Tem, porque é uma pergunta importante. Não pode ser... um específico. Exato. Tem que ser 3 contra 2. Nesses dois de tal super poderosão, ele perde. Ele estabeleceu o colegiado. Boa, entendi. Entendeu? Entendi. Ele não tem... não é igual na CBF, que tem um determinado grupo vale 3, o outro grupo vale 2. Vale 1. Que é difícil mudar. Não muda nunca. Nós definimos dessa forma. O empreendedor, ou seja... O proprietário que representa o Grupo Peralta, que é da família... É o CEO do grupo. É o diretor do grupo. Que é o diretor do grupo, ele é o último voto. Mas ele está sempre na torcida para que exista unanimidade. E aí é o último, não é o mais forte. Exatamente. Ele vai confirmar essa unanimidade. Sim. Agora, se tiver um empate, ele vai ter o voto... De Minerva? De Minerva, que é o que vai ser... Mas não costuma acontecer. Não costuma acontecer porque a gente já deixa tudo pautado, muito bem preparado, e é isso. Para não se perder tempo, todas as pastas, elas são muito bem preparadas. E você sabe que nós temos o sistema, se me permite, claro. Nós temos um sistema todo que faz todo o diagnóstico de cada operação. Então nós sabemos, por exemplo, que aquela operação que trabalha com perfumes, vamos imaginar, ela tem uma performance que ela tem o compromisso de nos informar todo o desempenho mensal, no final é diário, dia subsequente, nós temos o resultado no mês. E nós temos toda a situação, além do faturamento, todas aquelas obrigações, aluguel, condomínio, fundo de promoção, que são despesas. E nós temos as métricas que o sistema nos dá, de forma percentual. Outro capítulo do RPG, a questão de estruturação de indicadores. A partir desse diagnóstico, nós vamos entender o pedido desse nosso parceiro. Qual é a solicitação? São várias, né? São várias situações. Se vai para uma reforma, se vai para uma troca de bandeira, uma troca de franquia. Pode ser. Se ela se ela passa por uma situação de mercado mais recessivo e, consequentemente, isso tem impactado na performance de vendas, e aí nós temos que analisar o negócio e se cabe até uma ajuda através de um desconto momentâneo. Da locação. Aí é exatamente aquilo. É o antídoto para cada operação, jamais único para todos. Então, o que nós temos...
as comunicações, elas normalmente são únicas, ou para grupo de lojas. Por que eu digo grupo de lojas? Praça de alimentação tem informações específicas de alimentação. É um core business diferente. Exato. Mas normalmente nós temos comunicação única. Agora, o antídoto é para cada operação. Ele é personalizado. Não adianta eu colocar uma dose maior, né? Para um que necessita de uma dose específica. Usar a mesma dose, não. Então a gente vai operação por operação. E a decisão é quando ela é compartilhada. É uma recomendação do IBGC e do nosso documento que caracteriza que o último voto precisa ser do voto do acionista majoritário, porque se ele fizer o voto primeiro, ele influencia os demais. Então é importante que ele seja o último, não como característica do Minerva, o que eventualmente poderá acontecer, mas que ele seja o menos influenciador possível. Porque senão fica, o que ele vota, todo mundo vota igual. Sim. Então ele é o último exatamente para desestimular essa batota que acaba votando. Pelo que eu estou entendendo aqui, o papel do Martinho, ele é super importante nesse segmento, nesse core business shopping center, né? Porque como o Martinho falou, o Litoral Plaza, 334 operações. 334. Ou seja, ele tem 334 interesses, né? Que, imagino, eu vou dizer uma coisa, isso aqui é muito importante. O papel dele, e você escolheu cirurgicamente ele para esse episódio, que ele é muito importante, porque o CEO clássico, ele não aguenta essa parada. Sim. O CEO clássico, ele quer mandar. Ele quer exercer a autoridade vaidosa do doninho, que eu brinco, falo exatamente pejorativamente do doninho. E ele precisa ter, o que o trouxe aqui, pela liberdade, pela gentileza que teve, de ser uma pessoa que mais negocia o tempo todo do que manda. Eu estou certo? Você está correto. Isso, para mim, é uma característica que falta nos principais gestores das organizações. Eles estão preparados, tanto que não é um comportamento comum eles aceitarem, para quem é dono de um negócio, vamos estabelecer um sistema de governança. Não, o mando desse troço é casado. Quando você está correto, e quando você coloca a figura do xerife... Do xerife? O xerife de Viabo, o xerife, ele causa uma insegurança. É o Best Horseman. Então, isso pode ter acontecido no passado, naqueles filmes de Velho Oeste, né? Enfim, mas essa figura, ela não prospera, porque o interesse é mútuo, né? Então, tem que ser uma forma de gestão compartilhada de fato. Essa é a palavra, compartilhada. Compartilhada. Eu até peço para que você depois possa estudar no documento que nós vamos lidar sobre a holacracia. Holacracia é o termo mais correto hoje para se referir a essa gestão compartilhada, que mais distribui poder do que centraliza. E aí, o lado do parceiro, né? Vamos imaginar, colocar como shopping e lojista. Então, o parceiro lojista, ele tem que entender de que ele tem totais direitos dentro do que rege o contrato, as normas regedoras, o regimento interno. Olha a palavra... E a administração... Regimento interno. Regimento interno. E a administração, por sua vez, tem que fazer valer. Ela tem o dever, e é o trabalho da administração, prestar o melhor serviço para esse parceiro lojista. Então ele tem força, sim. Muitas vezes ele se encolhe, imaginando que a figura do dragão. Então a administração, o shopping é o dragão. E não é. Não é, não. A gente demonstra através da equipe. E aí, Martinho, isso não é uma regra em todos os shoppings brasileiros. Não é à toa que o homem está entre os 10, os 12 melhores. Eu conheço shoppings, eu conheço um pouquinho do segmento, pouquinho, não chega perto do seu conhecimento, mas que é exatamente o oposto do que você está dizendo. Existem exatamente a figura do chefe, do xerife, que é temido pelos lojistas, que é um lugar onde as pessoas... É um ambiente tóxico, ruim. Não existe isso. Existe isso, mas nós aprendemos através dos estudos e do trabalho. Por isso que eu aconselho também, eu continuo estudando, sempre tem algum tema e continuo nas nossas leituras.
A mente tem que estar aberta e disponível para novos conhecimentos. Agora nós estamos lidando com as novas tecnologias, com a inteligência artificial. Eu já estou me preparando para isso também. Aquilo que está ao meu alcance, naquilo que eu entendo e aquilo que eu não entendo, eu procuro os mestres ou procuro alguns meios para eu poder entender. Então, você tem que estar com a mente aberta. É isso. O que eu quero dizer, né, com isso tudo? É que a gente precisa entender que o ambiente de trabalho ele faz total diferença na produtividade. Se eu tenho um ambiente de trabalho agradável, onde eu tenho prazer de trabalhar, que eu sou respeitado e trabalho ao lado de pessoas produtivas e educadas, eu permaneço. Isso me agrada. Aí, se eu tenho benefícios interessantes, isso me agrada. Se eu tenho um plano de ascensão de carreira, isso me agrada. E aí, se eu tenho um salário adequado, melhor ainda. Então, veja que eu coloquei o salário, Orlando Pavani, em quarto. O ambiente de trabalho em primeiro. Agora, quando o ambiente de trabalho é tóxico, e isso depende dos funcionários da equipe mesmo, que transformam, é uma escolha que gera insegurança, que gera desconfiança, aí a produtividade ela vai ganhar. No nosso documento, a gente distingue muito bem a remuneração do reconhecimento. Precisa ver as duas coisas. A remuneração é o dinheiro que as pessoas ganham por executar um trabalho. O reconhecimento é aquilo que as pessoas ganham por executar um bom trabalho. Um trabalho com performance metricamente identificáveis. E isso pode ser, inclusive, uma diretriz da governança, que a principal gestão conduz da melhor forma que ele conduz, que ele entende. Pavani, certa vez, um amigo me disse o seguinte, que para a gente ser melhor, a gente precisa ser diferente. E eu vou ser diferente aqui dos principais podcasts do Brasil, que seguem 2, 3, 4, parece que chegaram já a 8 horas. Eu vou deixar com você com gostinho de quero mais. Nós vamos já caminhar para o final para você entrar com gostinho de quero mais, tipo assim, mandar mensagem no nosso chat aí do YouTube, né? Eu quero ouvir mais, eu quero mais, tá bom? Então a gente tá caminhando para o final. Eu quero presentear aqui o Martinho. Martinho, essa aqui é a Bíblia. Podemos dizer assim, não? Eu considero referenciar, eu sou jurídica. Como a gente costuma... Orlando Pavani está te presenteando. Não é uma obra minha, é uma obra de uma série de profissionais, professores da FGV, profissionais, colegas meus, que construíram isso com base em mais ou menos 25 anos de experiência. No prêmio Malcolm Baldrin nos Estados Unidos, o prêmio Demi no Japão, o Prêmio Nacional da Qualidade aqui no Brasil e o Prêmio da Qualidade do governo brasileiro. Com base nesses 4 documentos, a gente criou isso aqui, especialmente para empresas que prestam serviços, não é para a indústria. Que bom. Primeiro, como é gostoso ganhar presente, né? E um presente como esse, um livro, repleto de informações daquilo que a gente gosta de fazer e daquilo que é o nosso dia a dia, eu aceito de coração e só tenho a agradecer. E, ao mesmo tempo, agradecer mais uma vez o convite feito em participar desse podcast importantíssimo, que eu não tenho dúvida, será um podcast de muito conteúdo e de muito sucesso. Muito obrigado, Orlando Pavani, pela sua obra. Muito obrigado, Rogério Amador. Quem quiser esse documento, a nossa audiência que quiser esse documento, não assim impresso, né? Você pode ir no nosso site e baixar o PDF dele. Legal. Não é bonitinho assim, mas ele pode ser baixado, é gratuito para qualquer pessoa. Agora, Pavani, para quem ficou aqui com a gente até agora, está interessado no tema governança, né? Tem uma empresa, está pensando aí, puxa, eu preciso aplicar isso na minha empresa, eu preciso de mais orientação. O que a gente pode dedicar aqui, oferecer para os nossos ouvintes? A primeira coisa que eu sempre gosto de indicar é assista o curso de doutrinas e requisitos dos RPG. São 30 videoaulas que falam de tudo que está ali. Especificamente a aula sobre governança, as 30 videoaulas têm subtítulos, né? Sim. Os títulos você pode escolher lá a sua aula de governança. Sim. E assista ela. Você vai ver o que o RPG exige de uma organização em relação ao tema. Para a pessoa ter acesso a essas aulas, ela acessa o quê? www.gauss com 2 S, né, consulting.com.br, entra lá numa aba chamada Primazia da Gestão
e ali você vai no curso de doutrinas e requisitos dos RPG. E aí você tem essa... Legal. Então, aliás, vamos colocar o GCzinho aqui embaixo aqui para você ter aqui o link para você acessar lá e você ter aí acesso a todas essas aulas, né? Totalmente. Olha, quero agradecer aqui. Tem outra coisa que é bom dizer. Vamos lá. Que tem episódios anteriores falando sobre isso, que é o autodiagnóstico preliminar simplificado. O que é isso? Legal. É gratuito também, a pessoa entra lá, são 52 afirmações, que você lê a afirmação e vê em que nível você acha que está em relação àquela afirmação. Depois que você responder as 52, pode fazer isso com uma curadoria, comigo ou com um consultor credenciado, e você vai ter a nota final de 0 a 1000 pontos quanto você tem. Legal. É claro que é um autodiagnóstico preliminar, é simplificado, não é o DCPG, mas já é uma boa fotografia que você tira de si mesmo a partir dos referenciais. Legal, gente, a gente quer fortalecer aqui você, a sua empresa, a gente quer te ver grande, a gente quer te ver feliz, né, Pavani? Principalmente, que é muito importante, né? E eu quero, assim, agradecer demais aqui ao nosso amigo Martinho Polillo. Brigadão, viu, Martinho, por você nos dar a honra aqui de estrear aqui, né? A nova temporada do Repaginando a Gestão. Foi um prazer recebê-lo aqui, escutar um pouquinho da sua história. Que história, hein? E assim, bacana a gente escutar coisas boas, coisas de sucesso e é só seguir adiante. Obrigado, viu? Muito obrigado, Rogério Amador. Mais uma vez, agradeço o convite feito, me coloco sempre à disposição. Que bom dividir aqui esse momento com pessoas especiais e estar ao lado do Orlando Pavani aqui, que é um mestre no assunto, e que já entrei em sintonia, porque exatamente ele fala aquilo que a gente vive no dia a dia. Isso é muito gostoso. Então foi posso colocar dessa forma, um bate-papo bastante agradável. Sim, tem que ser um bate-papo. Que é a nossa ideia. Orlando Pavani, obrigado. Estaremos de volta aqui. Né? Nos ilumine, né? Nessa nossa jornada. Obrigado. No próximo episódio. E olha, eu espero que você tenha gostado aqui do novo formato do Repaginando a Gestão, né? Estaremos sempre aqui trazendo episódios novos aqui. Aliás, se você quer também nos ajudar também, sugerindo algum assunto, alguma pauta, olha, eu estou com dúvida aqui, dúvida ali, manda para nós, acesse aqui o nosso chat ou entre no site que a gente vai colocar aqui embaixo. Você entra em contato conosco, que eu tenho certeza aqui que o Pavani e toda a sua equipe terá o maior prazer aí em entrar em contato com você e ajudá-lo no que for preciso. Gente, então, a gente quer mais uma vez agradecer aqui a sua audiência, né? Você ter ficado aqui conosco. A gente está colocando aqui embaixo aqui as nossas redes sociais para que você acesse, para que você mande aí a sua sugestão de pauta de assunto, a sua dúvida. Certamente o Pavani e toda a sua equipe de consultores entrarão em contato com vocês. Aí terão, né, Pavani? Será um privilégio, privilégio, né? Para que você realmente esteja aqui coladinho conosco. E eu faço votos aqui que no próximo episódio você esteja conosco, tá certo? Obrigado a todos, até a próxima, valeu! Bye, bye.